Olá amigos, que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bem, crer corretamente nos conduz a viver corretamente e crer de forma incorreta fatalmente nos conduzirá a viver de forma equivocada, nos conduzirá a viver de uma forma contrária à vontade de Deus. Eis o porquê nós precisamos estar seguros da nossa fé. Precisamos estar seguros de estar firmados na palavra de Deus. E pode parecer até muito estranho, mas nós já vivemos numa nova época há 2017 anos. E essa nova época é chamada a dispensação da graça. Porque durante 1500, 1600 anos, o homem ele viveu sobre uma outra dispensação, chamada a dispensação da lei. Não é? A velha aliança da lei, e hoje nós vivemos debaixo ou sob a nova aliança da graça. Uma aliança que foi firmada, como vocês sabem, no sangue do nosso Senhor Jesus. Não é verdade? Mas se você não tiver uma compreensão, você não vai saber distinguir essas duas épocas. E é aí que está o grande problema. Porque nós não podemos estar hoje sob um regime vivendo na base de um outro regime. O princípio da lei, da época de Moisés até a crucificação do nosso Senhor, era chamada a justificação pelas obras, que funcionava mais ou menos assim. Quando o homem que queria se aproximar de Deus, quando o homem que queria se relacionar com Deus, cumprisse todos os mandamentos e exigências da lei, ele era justificado pelas obras. Ou seja, o que ele fazia é o que o justificava. Já na dispensação da graça, isso mudou. E o que mudou? O nosso Senhor Jesus mudou essa realidade. Por quê? Porque ele se tornou o sacrifício único, o sacrifício verdadeiro e o sacrifício completo. Diferente do Velho Testamento, quando eles tinham que fazer diariamente e anualmente os sacrifícios. Então o Senhor Jesus substituiu os sacrifícios da lei. E ele também, o nosso Senhor, ele fez algo que o homem não conseguiu fazer, cumprir toda a lei. Então, Jesus veio e ele se tornou o sacrifício, o Cordeiro de Deus, e ele cumpriu toda a lei no nosso lugar, por nossa causa. E ele nos resgatou da maldição da lei. Ele nos tirou da maldição da lei e nos deixou debaixo das bênçãos de Deus, né? As bênçãos de Deuteronômio 28, mas não as maldições, porque as maldições ele carregou sobre ele, não é verdade? Então, essa é a diferença. Na lei éramos justificados pelas obras, na dispensação da graça somos justificados por Deus não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo por nós. Nós não precisamos mais fazer o sacrifício porque ele foi o sacrifício de Deus por nós. Não é verdade? Olha o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, então, nós estamos debaixo da lei? Não, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é para a justiça de todos, não. Há aqueles que ainda querem viver sobre a lei. Então, se ele quer viver sobre a lei, ele ainda será justificado pelas obras. Só que, durante 1600 anos, aproximadamente, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Os judeus, o povo judeu,
por não ter aceito Cristo como Salvador, por não ter aceito a obra de Cristo, eles ainda estão vivendo sob a lei. Eles acreditam que pela lei eles serão salvos. Nós sabemos que não, mas eles creem nisso. E por isso estão praticando ainda a lei. Eles e todos aqueles que neste mundo, mesmo sendo cristãos, querem merecer a bênção de Deus e estão fazendo por merecer a bênção de Deus e estão fazendo por merecer a salvação. Mas nem as bênçãos e tampouco a salvação virá pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo. Mas todas as vezes que nós queremos ser justificados pelas obras, nós cancelamos a obra de Cristo na nossa vida. E isso é muito perigoso. É um alerta que eu trago ao senhor, à senhora. Muito cuidado com as obras da lei. Porque nós não estamos mais sobre essa dispensação, sobre esse regime. Nós estamos debaixo do favor imerecido de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que veio para nos resgatar de toda a maldição da lei. Olha só, eu vou ler com você agora Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 4. Medite nessa palavra. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha que palavra forte. Olha que mensagem importante para você pensar e repensar e meditar. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ora, eu não sei se você conseguiu observar, mas na primeira passagem que nós lemos, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. E aqui está dizendo que nós nos desligamos de Cristo quando procuramos nos justificar pela lei. O que significa isso? Que nós temos duas opções. Ou ficar com Cristo fora da lei, ou ficarmos na lei separados de Cristo. O que nos separa de Cristo não é o pecado, porque Cristo nos perdoou, Cristo nos resgatou do pecado, Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Então, não são os nossos erros e as nossas falhas que nos separam de Cristo, na nova aliança, eu digo. Mas o que nos separa hoje de Cristo são as obras da lei. É quando você quer se justificar da lei. Por isso, amiga e amiga, não permita que 2017 anos se passaram pela obra que Cristo fez por nós e que ainda você esteja vivendo debaixo de ordenanças. Pessoas tentando lhe convencer que você, por não ser perfeito, não tem chance de ser salvo. Ou pessoas tentando convencer você que por causa de erros que você cometeu no passado, você jogou fora a sua salvação. Ou então, pessoas levando você a fazer coisas, a tomar atitudes para que você mereça a bênção de Deus. Por exemplo, faça isso que você irá receber isso de Deus. Dê isso para Deus que Deus vai dar aquilo para você. Faça determinado sacrifício financeiro que esse sacrifício financeiro vai fazer com que Deus fique obrigado a abençoar a sua vida. Isso é justificação pelas obras. É justificação pela lei. É uma lei dizendo, faça isso e receberá aquilo. A lei não é assim? Não é assim a lei? A lei diz assim, olha, se você transgredir, você é condenado. Se você não transgredir, então você é recompensado. É o princípio da lei. E na lei de Deus também é assim. Na lei de Deus também é e era dessa forma. A pessoa tinha que fazer por merecer. Ela tinha que tomar certas atitudes para merecer. E hoje, muitas igrejas, ainda que carreguem o nome de igrejas cristãs, estão levando as pessoas a viver debaixo da maldição do regime da lei. Porque quanto mais você fizer para merecer aquilo, naquilo você está separado de Cristo. E menos aquilo vai chegar até você. Nós precisamos viver hoje com os nossos olhos focados no sacrifício de Cristo na cruz. Porque foi o sacrifício dele que hoje nos torna abençoados por Deus. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Eu não preciso fazer
por merecer, mesmo porque nós não merecemos nada. Nós somos abençoados por causa da obra que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. Em Cristo somos abençoados. Precisamos descansar nas promessas de Deus. Fazer a nossa parte, trabalhar, cuidar da nossa família, não é verdade? Fazer os planos para o nosso futuro, tudo isso podemos fazer. Mas saiba de uma coisa, o resultado de tudo isso vem pela graça de Deus, pela obra de Jesus sobre a nossa vida. Não é o que eu faço que me abençoa, é o que Jesus fez que me abençoa. Tá certo? E para falar sobre esse assunto, eu quero convidar primeiro os amigos da cidade de Itu para estar conosco nesta quinta-feira próxima, 7h30 da noite, no Colonial Plaza Hotel. A entrada é gratuita, a entrada é franca, você é o nosso convidado a participar. O Colonial Plaza Hotel, para quem não sabe, fica bem em frente ao quartel. Você chegou no quartel, tem uma praça na frente, bem em frente à praça, nós temos então o Colonial Plaza Hotel. 7h30 da noite, às quintas-feiras, tá bem? E aqui na cidade de Indaiatuba, aos domingos e também às quartas-feiras, nós temos as reuniões para nós aprendermos, para nós crescermos na graça e na verdade, para nós abrirmos o nosso entendimento com respeito a esse grande evangelho que é o evangelho do Senhor Jesus. Venha participar conosco. Indaiatuba, Rua Pedro Gonçalves, 1041, no centro da cidade. E você vai aprender como é bom, como é maravilhoso estar na presença do nosso Senhor Jesus, porque Ele fez grande obra por cada um de nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá bem? Você é o nosso convidado. Olha, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá.